Olá, olá, pessoas! Tudo bem? Eu sou o Tricurti, estou me hidratando, estou com uma garrafa de 1,5 litro de água aqui, porque eu sou muito hidratado, estou sempre com ele, David Chiodini. Tudo bem, meu querido David Chiodini? Tudo bem, Anthony Curti, tudo bem, ouvintes do Pro Football, mais uma semana, prazer estar com todos vocês. Hidrate-se, Anthony Curti, faz bem para as suas cordas vocais, faz bem para a sua saúde, ajuda nos seus exercícios na academia, que eu sei que você é um homem frequentador assíduo. Aliás, posso contar uma coisa sobre você? Sobre mim? É muito rápido. Anthony Curti foi para a academia domingo pela manhã. Que coisa sensacional. Me mandou uma mensagem, estou saindo da academia, domingo pela manhã. Incrível. Foi. E logo menos irei, hoje, meio dia de folga hoje, mas como diria o vencedor do Big Brother 1, Kleber Bambam, é verão ano todo, né? Aliás, falando em reality show, começou a Fazenda 11. Decepcionante. Tô decepcionado com esse casting. Decepcionado. Também não gostei. Mas pra começar, que sem Serginho Rodjakov, o cabeção de Malhação, é golpe. Mas tivemos um grande momento já, né? Com Túlio Maravilha chamando Marcos Mion de Bial 2 vezes. Você assistiu? Eu não assisti, eu confesso que não assisti. Eu vi o vídeo só depois. O Bial. Foi muito bom. O cara fez 1000 gols, ele pode. Pode, claro. Bom, vamos lá então. Já vamos começar aqui falando de um assunto legal. Agora arrumou. Não arrumou não. Ô, desgraça. No podcast de assinantes tá com esse problema aqui também. Meu querido fã de NFL, a temporada vai para sua semana 3 e para acompanhar toda essa emoção, vai de NFL Game Pass. É a melhor forma de assistir a NFL no Brasil. O NFL Game Pass é o único lugar onde você tem todos os jogos da NFL ao vivo ou sob demanda e tem aquele condensado para você conseguir assistir todas as partidas da rodada, que é uma ferramenta essencial tanto para mim como para o Davis, como para todo mundo do site. Neste ano, o NFL Game Pass ainda vem com novas funcionalidades, 2 telas para assistir o Red Zone e um jogo ao vivo, agende downloads de jogos do celular ou tablet e assista mais conteúdo do que nunca com a temporada de número 100 da NFL. Comece hoje mesmo a testar de graça por 7 dias. E tem mais, este ano chegou no Brasil a versão gratuita do NFL Game Pass, onde você pode assistir e baixar os melhores momentos de jogos, NFL Network quando quiser, e episódios selecionados dos programas favoritos, como o Hard Knocks. Não precisa nem inserir os dados do cartão. NFLGamePass.com, e tem umas novidades para esta semana na versão gratuita. Aliás, tem sinal aberto do Red Zone, que é aquele canal que passa todos os jogos ao mesmo tempo, entre aspas, né? Quando o time está perto de pontuar, ele corta para o sinal desse jogo, é uma coisa maravilhosa. Então, durante os jogos de domingo, o sinal aberto do Red Zone nessa semana para quem tem o plano de graça do NFL Game Pass, para você testar, muito bom, nflgamepass.com, certo, Davis? Que recomenda? Recomende, Davis. Recomendo muito. Os jogos condensados salvam a nossa vida, né? Depende, Texas e Jaguars, não. Não, mas no âmbito geral, salvam, porque o tempo é escasso, então a gente tem que se preparar para o podcast, para os textos, e esses compilados aí, sem os intervalos, sem as paradas, são excelentes. E também tem a câmera dos treinadores, né? Câmera por cima, que você consegue ter uma visão geral das jogadas, que é maravilhosa. Recomendo muito o Game Pass. Muito bom. Falando em jogos, em recap, tem gente perguntando, mas cadê o podcast recap? Papapi, papapó. Gente, infelizmente até o meio de outubro, com as minhas demandas no beisebol, não tem como gravar 3 podcasts. Sinto muito. Então, a gente tem que priorizar quem está confiando no nosso trabalho aí. O recap vai ficar para os assinantes e o podcast aberto é a prévia da rodada. Mas fiquem tranquilos que no final de outubro a gente volta com 3 podcasts. Né, Davis? Correto. É momentâneo. No filé da temporada, que é quando começar a engrenar a busca pelos playoffs, vocês terão 3 podcasts semanais, 2 abertos e 1 para assinantes. É isso aí. Então fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. E é isso, né? É isso. Muito bueno. Bom, e assinem o site, daqui a pouco eu falo mais sobre. Até porque a assinatura volta rapidinho, né? Como que volta? Sim, volta rapidinho em forma de apostas, né? As Pix, pra fazer as apostas. Quem quer rir, David Chiodini, tem que fazer o quê? Tem que fazer rir. Tem que fazer rir. E aqui, já diria o Rocha, a gente tem um procedimento certinho. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Tô abrindo minha gaveta aqui, ó. Abri a gaveta e fechei a gaveta. Certinho. Gente, então... Vamos lá. Daqui a pouco eu falo mais das Pix. Daqui a pouco eu falo das outras coisas. Já fiz o merchan do Game Pass.
Vamos ao melhor jogo da rodada, né, meu querido? Ó, solta esse negócio maravilhoso. Vamos ver se tá quebrado de novo. Tá. Ele fica em looping. Eu não sei por que essa desgraça fica em looping. Ah, agora arrumei. Parou. Parei, agora ficou certo. Então, Mahomes e Lamar, né? 2 candidatos a MVP. Um jogo com expectativa muito grande. Um jogo de 2 quarterbacks que vem jogando o fino da bola, né? Diríamos assim. O Mahomes não é novidade. Já vinha na temporada passada voando e vem se mantendo e não vem tendo aquela famosa regressão à média. E o Lamar começou a temporada colocando uma fita na boca de quem falava que ele não era um bom quarterback, que não entendeu que o Lamar pegou um time na temporada passada no meio, um time preparado para o Joe Flacco e não para o Lamar Jackson, e agora jogou muito bem nas 2 primeiras semanas. Então é um confronto que está sendo muito esperado e eu estou muito ansioso para ver esse jogo. Sim, senhor. E a qualquer momento pode pintar a informação do Jalen Ramsey em algum time. Um deles pode ser o Baltimore Ravens, inclusive, né? Nossa, seria sensacional, né? Você tem num lado o Marlon Humphrey, que é um belíssimo corner, você tem Earl Thomas como safety, se tiver Jalen Ramsey, você vai ter uma secundária de altíssimo nível. Já é, para mim, uma das melhores secundárias da liga. Se você tiver essa adição, você vai elevar ainda mais o patamar e vai colocar o Baltimore ainda mais como candidato na briga pela AFC. Eu acho que nas prévias, eu estou falando de mim, Davis, fui um cara que deveria ter enxergado um pouco melhor esse time de Baltimore. Esse time de Baltimore me agradou mais do que eu esperava nas 2 primeiras semanas. A gente não acho que você tem que se culpar não, David Chiodini, porque a gente não sabia que ia virar do Lamar. Não é nem não tinha como prever. Não tinha como prever se o Lamar ia continuar evoluindo ou não. Era uma incógnita. Assim como não tinha como prever se o Trubisky ia continuar evoluindo ou não. Eram incógnitas. O Lamar, pelo andar da carruagem, evoluiu nitidamente. E é uma coisa que ele não vai regredir. A mecânica, a base de lançamento, ele não vai regredir nisso. A não ser que seja um jogo muito complicado, ele seja muito pressionado, aí ele vai para a mecânica antiga. Pode acontecer isso. Mas, no geral, acho difícil ele regredir para o que ele era como passador antes. É uma evolução. Então, vamos lá. Não é como no Digimon. Você assistia Digimon? Acho que você era meio velho. No Digimon... Já não era. Minha mente é impressionante. O bicho evoluía para lutar, depois ele regredia para a primeira forma. No Pokémon, quando evolui, ele fica a evolução. Se virou Charizard, vai continuar Charizard. No Digimon, ele virava Charizard e depois voltava a ser Charmander. Ah, tá. Era tipo no Jaspion, Satangos e tal. Isso, da sua época, exatamente. Então o Lamar já evoluiu. Não vai regredir. E não acho que a gente podia prever isso, sinceramente. Havia um certo otimismo de algumas pessoas, principalmente o torcedor dos Ravens, o torcedor tem que ter esse otimismo, mas prever não tinha como, né, cara? A gente tinha que esperar a temporada começar, era um tiro no escuro, completamente. E vocês sabem, poucas coisas eu fico em cima do muro, quase nada eu fico em cima do muro, na verdade. Mas isso não tinha como, porque era um tiro no escuro. A única coisa positiva que que a gente tinha como indício era o Greg Roman como coordenador ofensivo, porque ele fez um bom trabalho com o Colin Kaepernick em São Francisco, e queira ou não, são estilos parecidos, né? E ele tá sabendo tirar o melhor de cada peça desse ataque. Vou citar como exemplo o Mark Andrews, o tight end, né? Mark Andrews é um tight end que desde Oklahoma não é um exímio bloqueador, mas é um cara extremamente vertical, né? Joga bem em profundidade, que consegue muitas jardas depois da recepção. Era a melhor característica dele desde o college football. Ele está sendo usado dessa forma, tanto que ele caminha hoje a passos largos aí para ser um dos melhores tight ends da NFL nessa temporada. É o cara com o maior número de jardas na posição nas 2 primeiras rodadas recebidas. Então o Mark Andrews está sendo muito bem usado. E um dado interessante, Baltimore é o time que mais usa os tight ends, né, no jogo aéreo. Kansas City nos 2 primeiros jogos cedeu 17 dos 21 passes que foram em direção a tight ends. Foram 147 jardas. Contra nenhum tight end que você possa pensar em lembrar o nome. Então, aí tá um fator que pode ser bem desequilibrante em favor de Baltimore nesse jogo. Engraçado que esse time foi montado pro Joe Flacco, né? Essa montoeira de tight ends. E no final das contas, muito certo com o Lamar. E assim, o Mark Andrews, ele é tão atlético que ele tá quase suprindo a ausência de um slot receiver melhor ou alguma coisa assim. Então, ele acaba
mesmo nesses pacotes com 2 tight ends, ele acaba sendo esse desafogo, né? Então tem tudo isso. Mas ainda assim, Baltimore é um time também muito voltado para a corrida. É o time que mais correu na liga e o quinto com melhor jardas por tentativa de corrida, 5.7. Compensação, Kansas City é o time que mais cede jardas por corrida, 6 por tentativa. Tá aí mais um fator que Davis, pode... Você sabe quem que vai ganhar esse jogo, né? Baltimore Ravens, para mim. Os Ravens não ganham esse jogo, gente. Falando sério, os Ravens não ganham esse jogo. Sabe por quê, Kurt? Um fator importante quando você enfrenta um cara como o Patrick Mahomes é o quê? Deixar ele fora do campo. Exatamente. Os Ravens ficaram 64% do tempo dos 2 jogos deles com a posse de bola. Claro, eu sei que Arizona e Miami são times muito inferiores ao Kansas City, mas eles ficaram 64%. Eles têm uma secundária capaz de limitar o Mahomes, porque quando você enfrenta um cara como o Patrick Mahomes, você não vai parar ele, você vai no máximo limitar. Então, se você consegue 2 drives que ele não pontue e mantém ele fora do campo por um longo período, você está com metade do jogo na mão. Sim. E ó, ano passado os Ravens quase ganharam dos Chiefs em Kansas City, com o Lamar não sendo o jogador que ele está sendo no momento. Exatamente. Os Ravens vão ganhar esse jogo. Escrevam. Faltando 53 segundos, os Chiefs perdiam esse jogo, tá? E os Ravens foram um dos únicos 3 times na temporada passada com que o Mahomes teve um rating abaixo de 100. Uhum. Os 2 piores jogos do Mahomes ano passado foi contra o Baltimore Ravens e contra o Jacksonville Jaguars. Exatamente. E essa secundária tem poder de fogo para limitar o Mahomes como os Jaguars limitaram no passado, só que do outro lado tinha o Blake Bortles passando a bola. Neste lado, agora, tem um Lamar Jackson que, queira ou não, é candidato a MVP. E que tem 7 touchdowns que nem o Pat Mahomes. Exatamente. E ainda tem a capacidade atlética de vencer com as pernas, né? Isso é essencial. Isso é essencial. É o tipo de jogo. Um jogo que pode acontecer é tipo aquele 49ers e Packers nos playoffs, que o Colin Kaepernick teve 300 jardas terrestres. É o tipo de habilidade que a gente não pode subestimar como um game changer. Plus, né? Como algo que pode quebrar o jogo. Então, olha lá, viu? E se os Chiefs ganharem, meu palpite é que o Baltimore vença. Se os Chiefs ganharem, não vai ser por mais de um touchdown, não. Não, é um jogo para ser decidido até o final com muito equilíbrio. Eu aposto em menos de uma posse, aí talvez 3, 4 pontos de diferença para Baltimore, é a minha aposta, mas mesmo que Kansas City vença, vai ser por essa margem também. Muito bom. Então esse é o nosso palpite ousado, que vocês sabem que a gente não fica em cima do muro e a gente tem medo de ousar, mas é uma ousadia com fundamentos, né? Exatamente. Curte, só uma coisa que eu acho que é relevante também, o Cameron Erving vai ser o left tackle dos Chiefs, o right tackle titular, o Eric Fisher, né? É o Eric Fisher. Se machucou, e o Cameron Erving não é um bom left tackle, tá? Então a gente pode prever pressão vindo pelo Fernell McPhee, pela aquele lado ali, e colocando o Mahomes em situações meio complicadas. Claro que o Mahomes tem habilidade para estender a jogada, para vencer blitz, esse tipo de coisa. Mas é um ponto de alerta aí. O Cameron Erving não é um bom jogador. Está nascendo um novo líder. Na AFC Norte. E eu achando que ia dar Cleveland até com uma certa sobra. Baltimore vai pular lá na dianteira, hein? Mas você sabe qual é um fator que está sendo o fiel da balança também? Não só o fiel da balança, mas está pesando bastante? O Baltimore Ravens é um time muito bem treinado. Ah, com certeza. Isso é tão subestimado na NFL, porque a gente fica olhando para os jogadores, a gente esquece que quem chama a jogada é o técnico. Meu irmão, o Baltimore Ravens é um time muito bem treinado. Muito bem treinado. O John Harbaugh é um grande treinador. Ele começou a carreira como special teamer, como técnico de special teams, que é praticamente um estágio para ser head coach, né? Você para pensar. Você está comandando uma unidade inteira sozinho, que às vezes tem que taclear, às vezes tem que avançar no campo, enfim. E é tão complicado, com fake punch, enfim, é complicado. O special team é um negócio complicado pra caramba. É tão complicado de estudar e tal, é bem complicado. E o cara às vezes pode mudar o jogo, não à toa, o Belichick é tarado por special team. E não à toa, Baltimore é o melhor special team da temporada. Em eficiência, até agora. Pois é. E isso também pode ser um fator.
É um time bem treinado, viu? Olho nesses Ravens. A gente subestimou esse time. Esse time, pra mim, agora é o favorito nessa divisão. Vamos lá, então? New Orleans e Seattle. Rapidinho, Davis. Sem Breeze, o Saints tem como resistir. O Seattle Seahawks finalmente começando 2-0. Pra você ter ideia, é apenas a segunda oportunidade. Escrevi na minha coluna, vejam lá na capa do Pro Football, na 4 descidas. É apenas o segundo 2-0 que um Seattle Seahawks da era Pete Carroll faz. E esse time chegou ao Super Bowl 2 vezes, hein? Imagina... Times do Pete Carroll. Esse time nunca começou forte, praticamente. Só em outra temporada. É o Opala 78 álcool, mas... Tem carburador ou não tem carburador nesse Santana? Aparentemente não tem carburador em injeção eletrônica agora. Mas tem uns calços frouxos ainda na secundária, algumas coisas assim, né? Mas não dá pra dizer que foi furto no quartel. Eu acho que não dá, não. Não dá para o New Orleans Saints contra o Seattle Seahawks. O Seahawks foi lá e ganhou em Pittsburgh, que é tão difícil. Eu sei que o Big Ben perdeu quase todo o jogo, mas o Mason Rudolph, para mim, entrou e jogou até melhor que o Big Ben, e eu confio muito mais no Mason Rudolph que no Ted Bridgewater. Então eu acho que não dá, acho que dá Seattle Seahawks, e a gente vai ver esse time fazendo um 3-0, mesmo com um plano de jogo em determinados momentos conservador, mesmo colocando menos a bola na mão do Russell Wilson que a gente gostaria. Mas tá funcionando. A defesa ainda tem algumas falhas, mas sem o Drew Brees eu não vejo o Bridgewater com capacidade para explorar isso. Quem vai ter que manter New Orleans no jogo é a defesa. Tá? Eu não sei por quanto tempo essa defesa vai conseguir manter o time competitivo. O Bulho destacou hoje, muito bem por sinal, muito bem observado. Humphreys? Não, o Marshon Lattimore. Ah, o Lattimore. O Humphrey é de Baltimore. Isso, eu achei que a gente estava falando de Baltimore ainda, inclusive. O mau início de temporada do Lattimore, e aí você vai pegar lá um DK Metcalf, você vai pegar alguns outros caras que vão ser complicadores, e a gente sabe como o Russell Wilson tem capacidade de fazer esses caras jogar e colocar a bola em profundidade, né? Então, pra mim, dá Seattle. Pra mim dá Seattle também, e vamos endereçar o elefante na sala. O senhor Ted Bridgewater não está jogando bem, hein, meu querido? Eu nunca fui um grande fã dele, pra falar a verdade. Acho que as pessoas gostam muito da história da superação dele depois daquela lesão, o fato dele sempre ter sido um cara muito legal. Mas eu acho que que ele caiu no draft, caiu por motivos idiotas, tipo, ele usa luva. O Kurt Warner chegou no Super Bowl usando luva, não mudou pissa nenhuma. Nada. Então, mas o Bridgewater pra mim é aquele quarterback que é muito bom até ele precisar jogar, sabe? Então eu pensava, Minnesota tá apostando realmente nesse cara pra ser o futuro da franquia? Então eu acho que assim, ele pode ser um bom backup, ganhar 2, 3 jogos, mas não confio, não tenho muita confiança. Pra mim, Seattle vence até com uma certa tranquilidade esse jogo. Qual que foi a analogia que eu fiz no podcast de assinantes mesmo dele? Cara, agora era alguma coisa de carro, agora o que era, já não me lembro mais. Não, esse aí foi o Jared Goff, que eu postei no Twitter também, que o Jared Goff é um carro de câmbio automático. É verdade. Cara, você acelera, freia, maravilha, se já lembrei. Tudo certo, lindo, maravilhoso, mas se precisar de manutenção, ferrou. Se precisar de manutenção ou um desempenho, você precisa do carro manual. Não compensa o Jared Goff. Lembrei. Eu lembrei também. O Bridgewater é aquele cara que é legal tal, mas quando vai pra cama é uma porcaria. Então, é aquela pessoa, seja você um ouvinte que se sente atraído por homens ou mulheres, enfim, o Bridgewater falando no meu caso, como se fosse aquela mulher muito bonita, maravilhosa, com corpo escultural, mas aí vai na hora do vamos ver e decepciona. É isso. Exatamente. Esse é o Ted Bridgewater. Né? Por enquanto, ele não está se mostrando aí um quarterback que faz sentido toda a empolgação que tem ao redor dele. Seguindo, então, a pauta, rapidinho também, Davis, porque temos muitos jogos para conversar. Chargers e Texans, 2 times em apuros ou não? Acho que os Texans esperava mais deles contra Jacksonville, principalmente depois do bom primeiro jogo contra o New Orleans Saints. Os Chargers os Chargers de sempre, perdendo jogos por conta de kicker, por jogadores lesionados, esse tipo de coisa. Mas acho que é muito cedo para dizer que estão em apuros. Acho que os Chargers são um time mais consistente que o Houston, um time melhor. Acho que o Philip Rivers é um cara que ainda consegue conduzir muito bem esse time, apesar das lesões. Então eu fico com os Chargers nesse jogo. Acho que os Chargers têm mais profundidade como time para vencer esse jogo. Siga o relator.
Siga o relator. Vamos lá. O Sunday Night também é um jogo de dois times que tem coisas a serem provadas. O Cleveland Browns não está tendo um ataque épico, por assim dizer, e o Los Angeles Rams teve uma semana boa e uma semana muito boa. Não vou falar que uma semana ruim contra os Panthers, mas sendo um pouco FDP, os Panthers perderam mais o jogo do que os Rams ganharam na semana 1. Tô errado? Não, com certeza, concordo com você. Acho que o Ken Newton saudável teria vencido o Ken Newton bem, independente de usar a palavra saudável. O Cam Newton de 2017 teria vencido aquele jogo. Exatamente. O Cam Newton de 2018 até a semana 8 teria vencido aquele jogo. Com tranquilidade. Então, na semana 2... e os Saints com o Drew Brees, eu acho que teriam ganho aquele jogo também, viu? Olha... O Saints com o Drew Brees e com a arbitragem sem ter assaltado New Orleans de novo, teria dado New Orleans. Eu não vou cravar que teria dado New Orleans que nem você, mas eu entendo. Mas com certeza seria um jogo equilibrado até o fim, tá? Seria um jogo equilibrado até o fim. E eu não acho tão impossível, mesmo Cleveland não tendo jogado bem nas 2 primeiras partidas, Cleveland explodir. Para mim, Cleveland é um time em construção. É menos pronto do que eu imaginava. Mas é um time em construção. Muito menos pronto. E as faltas pessoais demonstram isso com clareza, né? O Myles Garrett fez uma boa partida contra os Jets, mas é aquela montoeira de falta pessoal. Poucas coisas denunciam tanto que um time não está mentalmente preparado do que falta pessoal. E ainda mais o roughing the passer, em que você a bola já saiu claramente nas 2 vezes, então. Ele acabou fazendo 2 faltas imbecis. Mas é aquela coisa que você fala. O Jared Goff é o carro com câmbio automático. Se os Browns conseguirem limitar esse câmbio aí, complica, tá? Se emperrar, aí lascou. Aí vai ter que gastar 6 pau na oficina, que é oficina só de câmbio automático. Então, meu amigo... Ainda precisa de uma oficina especializada. É uma desgraça. Câmbio automático é bom, mas ao mesmo tempo não é bom. Outra coisa é o Baker Mayfield. Precisa jogar melhor, a gente já falou isso. Ser mais maduro em campo. Cuidar da bola. O jogo já estava ganho na segunda-feira, ele tomou um sec completamente desnecessário no final da partida, aí vai que machuca. Então, né, é menos Brett Favre, mais Alex Smith um pouquinho, porque o Mahomes fez isso. Eu acho que é a maturação natural também, mas o Baker não vai querer perder novamente jogando em casa, já perdeu na semana 1. Então tem tudo para ser um jogo com equilíbrio. Noite, né? Pro Cleveland Browns, esse é o jogo... Da redenção, né? Vamos ser sinceros. Segunda-feira contra os Jets, com o Luke Falk e o Trevor Siemian, que não tem corpo para jogar na NFL, alguma pessoa responsável, um adulto na sala, alguém precisa chegar pro Trevor Siemian e falar, meu amigo, você não tem como jogar na NFL. Não é nenhuma questão técnica, que o corpo dele não aguenta. Aquela caixinha lá não dá, né? Aquele filezinho de borboleta não dá. Velho, não tem como. Outro que eu tô morrendo de medo é o Josh Rosen. O Josh Rosen com essa linha ofensiva aí, eu amo o Josh Rosen. Mas, mano, sei lá o que vai acontecer, velho. Espero que ele fique saudável. Mas, voltando. Contra os Jets, sem o Sam Darnold, a gente sabia que Cleveland tinha uma chance muito forte de vencer a partida. Né? Por mais que fosse Monday Night Football. Agora, no Sunday Night Football, contra o atual campeão da Conferência Nacional, o jogo pra brilhar, o buraco, né? Aí o buraco é mais embaixo, entendeu? E aí tem toda uma mística, coisa assim. Você acredita em horóscopo, David Chiodini? Uma coisa assim, meio que pergunta capiciosa. Você acredita em... Você acredita em coincidências da vida? Porque hoje eu sonhei que o Super Bowl, na 100ª temporada da NFL, seria Packers e Chiefs. Packers e Chiefs? Então estou mudando meu palpite para Packers e Chiefs. Tinha colocado Chiefs e Eagles, mas faz todo sentido que na 100ª temporada da NFL seja o mesmo Super Bowl que o Super Bowl 1. Olha, eu já postei nos Packers desde o início, mas estou propenso a mudar o meu Chargers. Packers e Chiefs. Anotem e depois me cobrem. Ano passado eu acertei meu palpite Rams e Patriots. Então, você acredita em coincidências da vida? Acredito, acontecem. Qual era a franquia original de Cleveland? Não é o Cleveland Browns. Não, era o... Cleveland Rams. Rams, né? É verdade, lá atrás. O time foi campeão e saiu de Cleveland no ano seguinte para ir para Los Angeles. Isso na década de 40. Então, nada melhor do que a redenção do Cleveland Browns
em horário nobre, num Sunday Night Football, que eu nem lembro mais quanto tempo faz que o Cleveland Browns jogou no Sunday Night Football, Faz tempo, ser cara. contra o time que deixou a cidade. Porque toda essa draga começou quando um outro time deixou a cidade. Foi o que virou o Baltimore Ravens. Então eu acredito nessas coisas. Eu acredito em energia, umas paradas assim, sabe? Às vezes eu acredito. Eu acho que vai dar Cleveland nesse jogo. Eu vou com feeling total, velho. Também. Feeling total. Se eu for por prognóstico frio, eu iria com os Rams, mas eu acho que Cleveland vai melhorar. Tem a estreia do Mac Wilson substituindo o Christian Kirksey. Kirksey, né? Kirksey, sim. Kirksey, é um trava-língua. Então o Mac Wilson, que vai estrear, ou vai ocupar essa vaga. Todo mundo que me conhece sabe que era o meu linebacker predileto no draft e caiu para a 5ª rodada. E já vem mostrando, já jogou contra os Jets e mostrou bons momentos. Então eu estou bem ansioso para ver isso. E eu acho que a dupla Baker-Odell está começando a criar sintonia. O Jarvis Landry está começando a contribuir mais. Essa linha ofensiva precisa ser um pouco melhor, né? Vai enfrentar ali Aaron Donald. O Dante Fowler vem começando a ter uma boa temporada. O ataque dos Rams, se você não pressionar, ele vai produzir. Mas eu vou com Cleveland nesse jogo. Talvez quebre a cara, mas vou com Cleveland. Muito bueno. O que eu ia falar? Myles Garrett contra a linha ofensiva dos Rams é o duelo principal dessa partida? Talvez não, Curte. Eu vou fugir um pouquinho desse confronto e eu vou pro meio da linha. Sheldon Richardson contra os novatos do miolo da linha dos Rams. Ali tem o Brian Allen e acho que é o Norebum, que estão tendo alguns problemas. Então acho que ali pode ser um confronto interessante que pode... Acho que nas laterais vai sofrer menos, tá? O Myles Garrett vai ganhar algumas batalhas, mas os Rams vão ganhar algumas também. Mas esse miolo aí é que é um fator para ficar de olho. Sem dúvida. Então vamos lá. 27 minutos de podcast já, hein? Pelo amor de Deus. Eu te falei que tinha que enxugar. Ó! Anthony Curti vive grande fase, David Chodini. Grande fase em qual sentido? Em todos, mas seja mais específico. Obrigado. Nas minhas apostas, né? Então vivemos. 5 apostas certas e uma errada. Fiquei a um Drew Brees saudável de gabaritar semana 2. Semana 2 ainda é bem armadilha, hein? Viu grande fase. Então, para quem gosta de apostar nos jogos, a gente posta lá no Pro Football toda sexta-feira ou sábado de manhã. Não passa de sábado de manhã, porque a gente espera sair machucados, etc, para não pegar nenhum Alshon Jeffrey da vida, né, que acabou no Fantasy, ele acabou me pegando, mas nas apostas, graças a Deus, não. Até porque eu comentei o jogo, né? O jogo que eu comento, eu não coloco pique no negócio lá. E, onde eu estava? Sim. Semana passada eu acertei 4. Errei apenas uma em handicap, ainda teve uma quádrupla que entrou, e isso deu mais de 10 unidades. A unidade é 1% da banca, né? Então, você que gosta de apostar nos jogos, assine Pro Football, né? Mais um conteúdo exclusivo dos nossos assinantes, por apenas R$19,90, gente, por mês. Aí tá a promoção lá no plano anual. Entra lá no Pro Football, que rapidinho você já recupera esse investimento aí. E, além de tudo, tem as picks para o Fantasy também, para você melhorar seu time no Fantasy. Tem textos exclusivos, tem o podcast. É um conteúdo completamente imbatível. É imbatível o conteúdo que a gente faz. Não há conteúdo igual. Eu arrisco dizer até em inglês. Com todo respeito ao conteúdo feito em inglês. Mas podcast a mais. Texto de Fantasy. Aposta para os jogos, tudo isso pelo valor que a gente coloca, não tem. Então acessa lá, profutbol.com.br/assinar e aproveite agora mesmo. Vou dar até uma deixa aqui, uma aposta boa para esse final de semana. Manda bala. Você quer? O que você acha que é a minha pique aqui, que eu vou soltar de graça Ravens. Aqui para as pessoas? Ravens mais 6,5, né? Exatamente, então. Opa, semana passada eu fui muito bem, inclusive no Cardinals mais 13, Bears e Broncos under 40,5. Então dê uma olhada lá, porque vale muito a pena, tá bom? Bom, profutbol.com.br/assinar. Assina esta paçoca logo aí, pelo amor de Deus. Que aí o Davis pode ficar o dia inteiro escrevendo futebol americano um dia. Quem sabe eu também. Eu também posso fazer umas coisas aí diferentes. Bom, onde eu estava? Sim, vamos lá, tocar a corneta. Pittsburgh e São Francisco, mesmo número.
Começa por aí, do outro lado, Garoppolo e Shanahan, vai ter mais um jogo bom que foi contra Cincinnati? Porque essa secundária de Pittsburgh não inspira confiança, tem isso também, né, meu querido? Tem isso, e agora você tem o Minkah Fitzpatrick chegando, mas ainda não está plenamente adaptado, não conhece provavelmente o playbook inteiro, deve ter tempo limitado em campo. Mason Rudolph não me preocupa tanto, Curti. Eu acho que ele vai cometer alguns erros, porque, na verdade, ele é um calouro em campo, mas é um quarterback que eu gosto bastante, que eu acho que bem trabalhado pode ser o futuro da franquia Pittsburgh Steelers, e que a gente está vendo talvez uma passagem de bastão. Big Ben passando o bastão para o sucessor. Eu não duvido nada disso, eu acho que os Steelers podem e vão vencer jogos com o Mason Rudolph sendo seu quarterback. Jogos até complicados. Eu não me espantaria de Pittsburgh vencer o San Francisco 49ers. Eu acho que não vai vencer porque a secundária ainda continua muito mal, tá? E São Francisco tem conseguido imprimir o seu ritmo no jogo aéreo. Tá? O Garoppolo tem conseguido fazer esse ataque fluir pelo ar. O George Kittle é um cara sensacional. Os wide receivers estão produzindo. Então tudo isso tem facilitado. Eu vou com o São Francisco nesse jogo, mas também não vejo essa discrepância que muitos acham que vai ter pelo fato do Big Ben não estar. Mason Rudolph tem bola, sim, para dar conta do recado e levar Pittsburgh a fazer um grande jogo, a um bom jogo nessa semana e ser um time competitivo nas demais semanas. Ó, já caiu a linha, já tá mais 5,5 Ravens. Então você que tá ouvindo o podcast já vai, inclusive se você é assinante. Porque essa pique vai estar lá e vai que ela acaba caindo. Isso é oferta-demanda pura, né? Tá todo mundo indo em cima desse mais 5,5 gostoso. E então já vão. Falando em mais 5,5, os 49ers jogam em casa, são favoritos por 6,5, Davis. Eu acho meio exagerado. Acho um exagero. Acho que 4, talvez, fosse uma linha normal. Mas 6,5... Já acho um pouco de exagero. Não vejo tanta discrepância entre os times, não vejo tanta diferença entre os elencos. Eu vou colocar aqui, já vou falar mais uma pique, 2 unidades em Steelers mais 6,5. Eu acho que... Você vai comigo? Vou sim. Fechamento nosso? Fechamento nosso. Então tá aqui já. Eu entendo a empolgação das pessoas com as 2 vitórias do San Francisco 49ers. Eu não tiro os méritos das vitórias, o time realmente progrediu da temporada passada para cá, mas foram contra Tampa Bay e Cincinnati, então tem que ter um pouquinho de freio, como a gente tem que ter também com o Ravens, como eu falei lá antes. Mas vamos ver agora contra o Pittsburgh Steelers, mesmo sem o Big Ben, eu acho que é um jogo mais duro do que parece. Também acho. Tem que respeitar os Steelers, tá, gente? Não é porque caiu o quarterback e o time ficou uma draga danada. Vou fazer um comparativo. Bengals ou Steelers nesse momento? Steelers, tranquilamente. Andy Dalton ou Mason Rudolph neste momento? Andy Dalton. Andy Dalton. Claro. Eu tô falando desse contraste pelo resto do elenco. Claro. Eu entendi agora. Porque as pessoas ficam Então, as pessoas ficaram cegas. As pessoas acham que só tem o Roethlisberger naquele elenco, como se o James Conner não pudesse ter uma partida de 100 jardas contra a defesa dos 49ers. E eu vou falar a verdade. O Front tá jogando bem. Beleza, o Front tá jogando bem. Mas a linha ofensiva dos Steelers, não é porque o Roethlisberger saiu que a linha ofensiva dos Steelers desmanchou. E outra coisa, o Mason Rudolph jogou bem. Ele não jogou mal. Pra quem foi jogado no meio da fogueira, curte, mas ele jogou mal, Até aí o Tom Brady em 2001 também jogou o quê contra os Jets, quando ele substituiu o Drew Bledsoe? Já que vocês pegam o Tom Brady, por exemplo, de tudo, o Tom Brady jogou porra nenhuma contra os Jets na semana 2, quando entrou no meio do jogo. E outra coisa, né? E depois foi lapidado. Tem uma semana inteira de treino como titular agora, gente. Se não fosse a secundária dos Steelers, eles teriam vencido o jogo. Possivelmente teriam vencido o jogo. Teriam, jogando em casa. Então o Mason Rudolph não foi mal para um cara que entrou no meio do jogo e tal. E é um quarterback com boa presença de pocket, um cara que tem uma precisão boa, um cara que consegue fazer todos os lançamentos que a NFL precisa, né? Que consegue colocar a bola em todos os pontos. Então, por exemplo, eu tinha nota para ele mais alta que a do Josh Allen, que é o titular do Buffalo Bills e foi escolha de top 10. Eu não chegava a esse ponto, eu acho. Agora eu não lembro. Não, mais que o Josh Allen, não. Por causa do teto do Josh Allen. Vocês sabem que eu nunca fui fã do Josh Allen, nem eu, nem o Davis, o Felipe também não. Aliás, boa parte de analistas de draft não era fã do Josh Allen. Mas acho que não a ponto de colocar o mesmo Rudolph assim. Na minha era assim. Preciso achar meus rankings.
Preciso achar, confesso que eu não lembro de cor. Era, se eu não me engano, era Rosen, Darnold, Baker, Lamar, Josh Allen, Mason Rudolph. Era isso? O meu só inverte os dois últimos. Tá. Tá parecido. Bom, São Francisco. Foi o chamado fluke? Foi só empolgou esse jogo contra os Bengals em termos de ataque de Kyle Shanahan, de Garoppolo? E aí? Três touchdowns, muito play action, o jogo terrestre funcionou. Dizer que foi só um golpe de sorte, acho meio exagerado. Acho que o time mostra algumas coisas interessantes, como eu falei dos wide receivers produzindo, a bola chegando mais fácil, né, na mão dos wide receivers, mas a gente precisa ver mais vezes isso acontecer, tá? Não dá para cravar ainda que isso vai se consolidou. Então vamos ver contra o Pittsburgh, que tem uma boa linha defensiva, que tem lá o TJ Watt e tal. Vamos ver como se comporta contra um time que naturalmente é cascudo, né? Que é o Pittsburgh Steelers. Você tem o Devin Bush, que é um novato interessante, que tem problemas contra a cobertura, mas é um jogador muito forte contra o jogo corrido. Então, eu preciso de um pouquinho mais do San Francisco 49ers. Eu ainda não estou convencido. Não é pegar no pé. Tomara que esteja realmente muito forte. Seria mais um time para tornar essa NFC West competitiva. Sim. Mas eu preciso ver um pouquinho mais. Sim. Vamos então para o último jogo? Palpite para esse jogo. Eu vou com o 49ers, mas por 3 pontos. Siga o relator. E Daniel Jones, hein? Bruce Arians falou que vai parar o jogo terrestre. O objetivo é parar o jogo terrestre e deixar o Daniel Jones passar. E isso nada mais foi do que a natureza marca. Vamos traduzir isso aí, né? Ele mandou uma natureza. Não sou eu que tô falando isso, tá? A torcida dos Giants vai começar a me xingar já. É o Bruce Arians, técnico dos Buccaneers, que mandou essa aí. E na prática, foi isso que ele quis dizer. A natureza marca. Foi isso mesmo. Então, já sabemos que Saquon não terá vida fácil, né? Será o principal alvo. Daniel Jones obviamente vai sofrer as dores de um novato no seu primeiro jogo de NFL. A defesa dos Bucs não é a oitava maravilha do mundo, não é, mas foi uma unidade competitiva contra o Ken Newton, claro, um Ken Newton jogou não bem, na melhor forma, mas jogou bem. Mostrou coisas interessantes. Jogou bem. Todd Bowles é um bom coordenador. Sim. Então tende a não ter vida fácil no seu primeiro jogo. Eu acho que o Daniel Jones vai ser melhor que o Eli Manning em campo, porque acho que pior não tem como ficar, mas eu não vejo bola no Daniel Jones para chegar e mudar a história dos Giants e fazer os Giants saírem vencedor desse jogo ou terem uma temporada melhor por conta do Daniel Jones. Eu sei que os Giants acreditam nele, obviamente, senão não teriam escolhido ele na sexta escolha geral do draft, mas para mim não é um grande fator. E aí, você tem um palpite para esse jogo? Para mim dá Bucks por... É que o ataque dos Bucks tem o James Winston, né? Não dá para confiar, então, né, bicho? Mas eu vou com o Bucks por uma posse. Eu também vou com o Bucks por uma posse. Mike Evans, tem uma galera... Eu acho, sinceramente... Não tô falando que o cara vai ser pro bowler neste ano, tá, gente? Segurem a emoção. Mas eu acho que o ataque dos Giants vai ser melhor com o Daniel Jones. Também não estou dizendo que a culpa era do Eli Manning. Tão somente do Eli Manning. A culpa é da diretoria. Ó a cagada. Eu tô falando... Cara, faz 2 anos que eu tô falando que não era pra pegar o Saquon Barkley, que era pra pegar um quarterback. Aí vão lá, colocam o Eli no banco na 3ª semana. O New York Giants só tá confirmando tudo que a gente falou. Tudo. Então a culpa, o Eli é uma vítima nessa situação toda. É uma vítima que vai ganhar 20 milhões de dólares? Mas é uma vítima. E é que nem você escreveu, Nova York engolindo seus ídolos, né? Então é isso mesmo. Cara, seria tão melhor se o David Gettleman... Tudo bem, ele queria pegar o Daniel Jones, tá tudo certo. Não ia mudar a cabeça dele. Mas tivesse dito pro Eli no começo da temporada, chegou tua hora, vambora, segue tua vida, teria sido tão mais honroso para ambos os lados. Sim. Deixaram chegar nesse ponto. Assim, o Eli tem a sua parcela de culpa, já tinha que ter aposentado. Pra não passar essa vergonha. Claro. Porque tá passando vergonha.
Isso aí é vergonha, é vergonhoso. Ele não tá indo pro banco pra uma atitude no lateral e kamikaze sem noção do Ben McAdoo, pra colocar o Geno Smith. Ele tá indo pro banco pra um calouro de primeira rodada. Então, é vergonhoso. Qualquer outro quarterback, Drew Brees, Philip Rivers, Ben Roethlisberger, que fossem pro banco por desempenho para que um calouro de primeira rodada virasse titular, é vergonhoso. É vergonhoso. O Eli Manning não precisava disso. Não precisava. Se sujeitou a isso, não precisava. Podia ter aposentado depois da última temporada. De verdade. Não precisava. E ele sabe que ele não tem mais gasolina no tanque. Sabe. No fundo, ele sabe. Uma linha sobre os próximos jogos, então. Já fizemos merchan pro clube, já fizemos do Game Pass. Tem a nossa loja também, que daqui a pouco eu falo. Davis, vamos lá, então. Patriots e Jets. Patriots com sobra, Jets sem quarterback, não vão ser páreo para Tom Brady e companhia. Patriots com certa tranquilidade. Titans e Jaguars. Jogo hoje à noite, um jogo melhor do que você imagina. O Gardner Minshew é um cara que vem se mostrando até consistente. Vou com os Titans, mas é um jogo equilibrado. Packers e Broncos. Packers com sobras, os Broncos muito mal, o ataque anêmico e a defesa ainda não conseguindo produzir bem. Lions e Eagles. Olha, os Eagles me surpreenderam na última semana, mas os Lions, desculpa, me surpreenderam, mas os Eagles são um time melhor, eu vou com os Eagles nessa semana. Bengals e Bills. Bengals e Bills. Boa defesa do Buffalo Bills. O ataque ainda precisa mostrar, o Josh Allen precisa encontrar essa consistência. Os Bengals voltaram a ser o que a gente esperava. Vou com os Bills nesse jogo. Raiders e Vikings. Raiders e Vikings, dois times que perderam na última rodada. Os Vikings são melhor. Os Raiders não devem ter campanha positiva, por isso que o Kansas consegue ganhar o jogo. Falcons e Colts. Colts, por mais que crie a ilusão, acho que com o Jacob Brissett também não tende a ser um time tão competitivo. Ganhou dos Titans, mas vou com os Falcons, cara. Acho que os Falcons podem dar uma embaladinha. Que falta aqui. Dolphins e Cowboys com Josh Rosen titular. Os Cowboys são favoritos por 23 pontos. Torço para que o Josh Rosen sobreviva ao jogo. Dallas Cowboys por atropelo. Saints e Seahawks já falamos, Texans e Chargers já falamos, Steelers e 49ers já falamos, Panthers e Cardinals, provavelmente com Kyle Allen. Acho que a defesa dos Panthers consegue deixar o time competitivo. Kyle Murray vai ter os seus bons momentos, mas eu vou com os Panthers nesse jogo. E para terminar, o Chicago Bears visita o Washington Redskins no Monday Night Football. Um jogo de quarterbacks fracos, Trubisky já provou isso, e o Keenum já começou a voltar à forma normal, mas os Redskins têm alguns pontos ofensivos que eu gosto. Eu vou com o Washington Redskins nesse jogo. Deu o tempo certinho da música. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, então é isso, fizemos todos o que podíamos, falamos sobre todos os jogos da rodada, nem que seja uma linha só. Esse podcast vai ao ar na sexta-feira, dia 20 de setembro. Não sabemos o que vai acontecer no Thursday Night Football, mas você que tem caráter vai ter que assistir essa partida. Eu assisti. Hoje é o momento que separamos os homens dos meninos, as mulheres das meninas, tá? Os gatos dos filhotes, né, Tom? O Tom vai assistir o jogo, por exemplo, junto comigo, porque ele é um gato honrado. Então você, depois que fica reclamando na intertemporada, eu queria ver um jogo de NFL hoje, mas não tem. Tá aí, assista esse jogo, promete ser um jogo parelho, pelo menos. Ao menos umas risadas a gente vai dar, né? Com certeza. Mas é um jogo, cara, que tem algumas coisas legais aí pra ver. As duas defesas tem algumas peças interessantes. Quero ver o Gardner Minshew. Eu quero ver o A.J. Brown, que vem jogando bem, o novato wide receiver do Tennessee. Então é aquele jogo que, se você conseguir enxergar a metade cheia do copo, é legal. Okidoki. Então, terminando aqui nosso podcast, fizemos tudo o que podíamos. Lembrando que para mais podcasts, Pix para os jogos para quem aposta, dicas de fantasy, textos extras, etc., visite profutbol.com.br/assinar e colabore com o nosso sonho. Olha só que coisa maravilhosa. Certo, Davis? Um beijo para você ouvinte também. Até a próxima.
E na semana que vem, tamo junto. Tchau, tchau, Davis. Tchau, tchau. Valeu.